Vamos aqui fazer um... Como é que é o nome daquele negócio? Claquete. Beleza. E aí, galera? Então, eu vou gravar aqui. Dessa vez a gente vai fazer uma idazinha ali aonde fica o Palácio da Alvorada, onde fica o presidente da República, onde ele mora, e a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento e... Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí, rapidão. Peraí, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo no final. Sempre dá certo, se não der porque não chegou no final ainda. Peraí. Tchá. Vocês vão ver aqui a preparação toda desde o início. Ai. Não, desse lado não vai dar certo. Vou colocar vocês virados para a água, vai ser mais legal. Ai. Caixa aqui, papapá. Pô, agora ele ficou um pouquinho virado para cima do jeito que eu queria, né? Foda. Tá, vivendo e aprendendo. Deixa eu ver aqui se o áudio tá tudo direitinho. Aparentemente está. Então vamos pra água, né? A gente vai trocar uma ideia hoje aqui. Sobre... Sofismo, ou sofistas e política. Ai, carai, cai. Show de bola, bora. Bom, vamos lá. Da última vez eu gravei um vídeo assim, a galera gostou. Eu achei interessante a experiência. Como eu disse pra vocês, isso aqui me ajuda que enquanto eu tô aqui de boa fazendo uma coisa que eu já ia fazer mesmo, que é meu exercíciozinho de leves, eu aproveito e gravo um videozinho que a galera vai gostar. Eu espero que dê tudo certo nessa vez também. E agora a gente tá gravando com o miczinho aqui, o áudio vai ficar muito melhor. Tá, hoje a gente vai falar sobre sofistas. É uma coisa que volta e meia eu comento com vocês, eu falo com vocês sobre isso, porque faz parte do meu projeto de pesquisa do doutorado, se é que eu não fui defenestrado porque eu deixei de executar uma matrícula formal lá e esse bicho tá pegando pra cima de mim. Mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Se não der, a vida dessas coisas. Mas, de qualquer maneira, eu entrei nessa matéria, né? Comecei a pesquisar sobre essa matéria e ela tem me interessado bastante. E é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a dizer pra gente acerca do nosso tempo aqui hoje, né? Nesse momento de maluquice da política nacional e internacional e sobretudo por causa dessa questão que está em voga, que virou a palavra do dicionário de Oxford ou sei lá o que é essa coisa de pós-verdade, né? Porque isso era um dos problemas que estava colocado em Atenas no momento em que o termo sofista começou a, por sua vez, também ser defenestrado. Porque, conforme eu já disse inúmeras vezes, o termo sofista, a princípio, não era um termo negativo, não tinha conotação negativa dizer que alguém era sofista, significava apenas algum sábio ou uma pessoa que tem conhecimento próprio de alguma área específica. Por exemplo, e sempre cito o mesmo exemplo, o Heródoto chama uma galera de sofista, por exemplo, Solon, se me lembro bem, mas o exemplo que eu sempre dou é do Pitágoras. Pitágoras, sem nenhuma carga pejorativa, é chamado de sofista por Heródoto. E Heródoto escreve provavelmente alguma coisa ali pelo século V, né, 400 e qualquer coisa, mas no início do século V, quer dizer 400 e tantão, né, 400 e sei lá quanto, mas muito, lá no início do século V antes da era cristã. E logo depois, alguns outros autores começam a escrever traduzindo o sofista como um professor de safadeza, ele quase literalmente isso, né? Um professor de pilantragem, um professor de jeitinho maroto carioca, tá ligado? Alguma parada nesse sentido. E por que isso se dá? Há uma série de perspectivas para compreender essa coisa, porque todos esses autores
são atenienses, a importância que eu sempre falo pra gente de aprender o grego ático. Então você tem o Xenofonte, você tem o Platão e você tem o Aristófanes. O Aristófanes, inclusive, quando ele zoa os sofistas, entre esses sofistas zoados está o Sócrates, né? Sócrates é representado na peça chamada As Nuvens como sofista. E aí a posição, olha cara, que da hora! Como é que é o nome daquele rato gigante? Eu esqueci. Uma capivara. Eu vou ali na capivara, né? Não é possível, eu tenho que passar perto da capivara. O que eu tava dizendo? Então, o Sócrates é representado como sofista pelo Aristófanes, e sofista obviamente está ganhando uma conotação negativa aí. E aparecem outros autores, como eu citei, Xenofonte e Platão, que eram alunos de Sócrates, criticando também os sofistas numa linha muito parecida, né? Ridicularizando, tratando como se aquele conhecimento fosse um conhecimento de gente safada, de gente pilantra. E aí, essa normalmente quando você ouve falar desses termos, né, sofista, você ouve, que outro bicho é aquele ali? Você ouve falar com esse significado. São patos, pode crer. Mas eu vou atrás da capivara. Será que ela vai fugir de mim? Mas os termos que a gente usa, a gente encontra, provavelmente você já ouviu falar de sofista, com esse significado de pilantra, de enganador, de pessoa que finge que sabe de alguma coisa sem saber e tal. Isso, capivara, não fuja de mim. Ai, cara, vou bater ele. Ixi, ela tá... Ih, assustei a bicha. Vacilo. Caraca, será que ela fica muito tempo debaixo d'água? Ela ali. Eu vou pegar você. É vacilo isso que eu tô fazendo, né? Eu vou deixar ela pra lá, senão ela vai morrer de cansaço fugindo de mim, eu acho. Ó, tadinha, ela tá se escondendo. Caraca, a bicha sumiu mesmo agora já foi. Enfim. Desculpa, a capivara entrou aqui no jogo e atrapalhou tudo. Mas, mentira, atrapalhou tudo não, eu que sou sequelado, né? Parece uma criança que ia atrás da capivara. Mas a questão que a gente falava aqui agora é sobre os sofistas, sobre como Sócrates era tratado como sofista, coisa que eu já disse várias vezes, e aqui a gente vai avançar para uma coisa mais específica, que é a relação dos sofistas, que são, em síntese, você pode dizer, são os intelectuais que viajavam por aí ensinando as pessoas a ser gente, né? No Protágoras de Platão, o texto chamado Protágoras de Platão, que apresenta Protágoras dizendo assumidamente que é sofista, ele se apresenta como um professor de... Aí a tradução eu não gosto, eu sempre lembro disso, né? Normalmente se traduz professor de virtudes, né? Se traduz normalmente arete como virtudes. Eu acho uma tradução péssima, e eu acho que o melhor era professor de excelências. E aí nessa própria obra de Platão, Platão tenta colocar Protágoras em xeque, a personagem Protágoras em xeque, na boca de Sócrates, colocando Sócrates para questionar o que seria professor de excelência. E no final das contas o grande problema é, se a gente for fazer um resumaço unindo toda a especulação que está em outras obras, dá para compreender que o grande problema de Protágoras ali é que ele não sabe nem o que é excelência para dizer que é professor de excelências, né? E aí até uma coisa interessante, porque normalmente se afirma que Platão é o grande inimigo de todos os sofistas e não sei o quê, e em relação a Protágoras, ele acaba que trata muito bem até Protágoras, apesar dele mostrar que o Sócrates lá dele é mais cabulosinho e tudo mais, ele trata o Protágoras de uma maneira relativamente bem, porque não chega no final do diálogo, ele até fala, ele não fica nervosinho, raivosinho, putinho, nem nada assim, ele fala que o Sócrates tem um excelente futuro pela frente, né? O Sócrates é apresentado jovem, relativamente jovem nesse diálogo, e até Protágoras fala isso, né? Eu sou mais velho, pelo menos eu podia ser o pai de todos vocês aqui presentes, né? Incluindo Sócrates e tal. E ao final do diálogo, acontece uma coisa muito interessante, que eles invertem, né, a posição. Um estava defendendo que era possível ensinar as excelências, o outro estava dizendo que não era, e depois no metade do caminho lá eles invertem essa posição, e aí eles passam a defender cada um a posição contrária, o que é muito curioso, que é o que aparece exatamente na peça de Aristófanes, né, que é a ideia do cara conseguir defender
a posição mais fraca, fazer a posição mais fraca parecer forte, a forte parecer fraca, que está na crítica das nuvens, e é uma coisa que se atribui a Protágoras também, que ele consegue transformar os discursos fracos em fortes, e aí isso é visto de uma maneira terrível, né, pelas pessoas, porque é uma falsificação da realidade, coisa e tal. É por isso, é nesse campo semântico que está a crítica ao sofisma e aos sofistas. Mas aí a gente tem que entender, aí esse ponto aqui que me traz, inclusive, esteticamente para essa opção de me aproximar da casa do presidente da República do Brasil, seja ele quem for, inclusive o babaca que está lá agora. Mas a questão é o seguinte: por que os sofistas, essas pessoas que iam ensinando coisas por aí afora, incomodaram tanto? Bom, eu costumo dizer que a gente consegue enxergar isso muito claramente em outra obra platônica, o chamado Górgias. O texto chamado Górgias, que também tem a personagem Górgias ali como uma de suas personagens, que a personagem Górgias se refere ao Górgias histórico, assim como a personagem Protágoras se refere ao Protágoras histórico, só que a gente tem que tomar cuidado para não achar que é a mesma coisa. Você não vai ler a obra de Platão e vai achar, a Górgias pensava isso, porque, então se você fizer isso, você está sendo estúpido, porque você está desconsiderando a intenção do autor de travestir, de pintar aquela criatura de uma certa maneira ou de outra, né? Existe essa potencialidade, você não pode ignorar essa potencialidade e simplesmente assumir que aquilo que o bicho está falando é simplesmente o que é a característica daquele autor que ele representa como sua personagem. Pois bem, no diálogo Górgias há uma discussão sobre a função da retórica, né? Que, inclusive, nesse diálogo, o Sócrates apresenta uma posição, olha que curioso, de novo, o sofisma de Sócrates aí. Ele apresenta uma posição de dizer que a retórica não é tão boa quanto o Górgias diz, porque o Górgias vai dizer que ele é professor de retórica e tudo mais. E aí a grande questão ali debatida no Górgias é sobre a importância da retórica e a influência da retórica, por que alguém tem que aprender retórica e como isso pode ser bom para as pessoas. E aí a grande questão do Sócrates é que a retórica é só uma arte de convencimento, que você pode, na verdade, só saber os interesses da pessoa e jogar com aquilo. Eu acho que esse é um dos livros mais importantes que eu já li, o Diálogo Górgias de Platão, que ele me abriu assim a mente para compreender como funciona realmente boa parte da psique humana, né? Boa parte das coisas que a gente faz porque quer e depois vem a justificativa racional e tudo mais. E aí o que está posto ali é que a retórica funcionaria nessa área. Quer dizer, as pessoas querem coisas, aí o que o retórico faz? Ele sabe se alimentar daquelas coisas que as pessoas já querem e aí ele cria super textos bonitos, eloquentes, convincentes acerca daquilo que a pessoa já queria desde o início. Entendeu? Então a retórica serviria, aí tem os exemplos, né? Serviria, e aí eu gosto do exemplo da culinária. Então você teria uma arte mais para criar uma comida que faz bem, e você tem uma arte que faz a comida que é mais gostosinha. A retórica seria a arte de conseguir descobrir o que é mais gostosinho, né? E aí você serve o gostosinho para a pessoa e você atrai a pessoa, né? Então, uma coisa que estava em pauta quando essa galera tá com raiva dos sofistas era exatamente isso. Exatamente que os sofistas acabavam ensinando os jovens, sobretudo os jovens aristocratas, os jovens ricos de famílias de renome e tudo mais, que entrariam para a política hora ou outra, ensinava essa galera a ser convincente, a dizer tudo aquilo que o povo queria escutar para poder puxar o povo, a população ou parte da população para o lado desses políticos. Então os políticos ficavam muito bons em dizer exatamente aquilo que certa parte da população queria escutar, e aí com isso eles se tornam representantes dessa população e ascendem ao poder. E aí isso obviamente começou a irritar as pessoas simplesmente por causa das consequências políticas disso tudo. Então a gente tem, por exemplo, um personagem que eu esqueci o nome, Alcibíades. Alcibíades é um personagem político que, enfim, teve um monte de confusão na vida dele e no final das contas ele, inclusive, trai Atenas, sai fora de Atenas. Mas sempre é bom lembrar, ele sai fora de Atenas porque estavam tentando persegui-lo.
Ó, aqui já é, tá vendo essas coisinhas aqui, não ultrapassa? Porque se eu ultrapassar isso aqui, provavelmente esses caras vão me dar um tiro. Acho que o cara tá ali até armando a arma já, pra me dar um tiro caso necessário. Mas a situação aqui é de segurança nacional, né? Então eu não posso... Talvez dê pra ver, ó. Ali é a casa do cara. Tô tentando parar aqui e virar a câmera. A casa ali é, inclusive, aberta para visitação em alguns dias, que eu não sei quais são. Mas como eu sou o menino da água aqui, eu consigo chegar aqui e mostrar pra vocês mais ou menos como é. Enfim, e aí Alcibiades, então, Alcibiades tinha ambições de poder e ele teve algumas opções políticas que não foram muito boas, como a invasão de Siracusa na Guerra do Peloponeso, que deu uma desgraça total lá, né? E a gente vê, né, que a relação, por exemplo, Alcibiades era um dos alunos de Sócrates. E você tem outros, por exemplo, quando Atenas perde a guerra, né, quando ela se aproxima para a perda da guerra, há um golpe de Estado na chamada democracia ateniense e sobe um governo de 30 pessoas, que depois vão colocar os seus correligionários, né? Mas um governo de 30 pessoas que é conhecido como o governo dos 30 tiranos. Inclusive um tio de Platão. E essa galera era do clube social do Sócrates. Então você entende por que as pessoas estavam com raiva dos intelectuais. Isso não é exclusividade dos sofistas, mesmo se a gente encarar o Sócrates como sofistas, mas você tem também, por exemplo, o Anaxágoras. O Anaxágoras que teria sido perseguido porque disse que o Sol era uma bola de fogo e não um deus. Mas a grande verdade é que Anaxágoras tinha relação com Péricles. Né? Péricles é o político lá por excelência que administrou Atenas no início da Guerra do Peloponeso. Que Tucídides inclusive diz que Péricles, na verdade a Atenas era democracia nominalmente, mas na real mesmo, quem mandava no final das contas naquela coisa lá era Péricles, por exemplo. Então a grande questão, aí é para isso que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, não era que, sei lá, que os sofistas, né, eles tinham problemas teóricos, né, que eles estavam tentando, sei lá, amaldiçoar o mundo e não sei, não é isso, obviamente não é isso. O que acontece é que na democracia ateniense havia professores, né, o nome desses professores, eles se chamavam sofistas, e aí esses professores ensinavam os políticos, eles eram professores da galera mais rica, que entrava para a política e que mandava na bagaça toda, e o pessoal estava começando a ficar irritado, sobretudo na Guerra do Peloponeso, com os políticos. E aí, quem é o culpado de criar esses políticos vagabundos? Esse Alcibiades desgraçado, esse Péricles que levou a gente pra guerra que a gente não queria ir, essa galera toda. Quem são os desgraçados? São os sábios, são os sofistas. E aí Platão e depois Aristóteles, eles estão posteriormente a esses ocorridos, né? O Platão era novo, né, nessa época, em relação a Péricles. Então ele observou essa circunstância. Então é por isso que o Aristóteles, como vocês já devem saber, foi aluno de Platão. Então o Platão ele já observou esse repúdio. E aí é meu entendimento, eu ainda vou defender isso em texto em algum dia, de maneira mais veemente, com mais fundamentação, que a questão de Platão não era dizer que os sofistas eram desgraçados, ele não queria vilipendiar os sofistas. Na verdade, eles já eram vilipendiados, os sábios em geral já eram vilipendiados de qualquer maneira, e o Platão encontrou um subterfúgio retórico, criando uma categoria própria. Não, eu não sou sofista, eu sou uma outra parada, eu sou filósofo, né? E o nosso amigo Sócrates aqui, ele também não... como eu disse Aristófanes, né? Diz que Sócrates era, e tem outro que eu sempre esqueço também quando eu vou falar, que é o cara que fez uma peça de retórica, o Ésquines, um orador, né? E aí ele fez uma peça de retórica em que ele menciona que Sócrates, o sofista, foi condenado, não sei o que, tal. Então, o que acontece é que a gente tem esse repúdio tão grande aos sofistas por causa disso aqui que a gente está vendo, ó. Política, né? Então o pessoal olha para as pessoas que são sábias e estão influenciando
sábias ou não sábias, ou mais ou menos sábias, que entendem alguma coisa de qualquer coisa e que influenciam os políticos que chegam no poder, isso irrita as pessoas. E as pessoas ficam irritadas mais pelos próprios resultados políticos que eles não queriam do que com a própria criatura, né? Como a gente vê aí a questão do Olavinho, né? Que é visto aí com ódio e não sei o que, e na verdade durante muito tempo ele foi visto só com deboche. Só com deboche. Aí agora que ele conseguiu algum poder de influência para influenciar na política nacional do seu país, aí o pessoal mudou o teor da crítica e parou com deboche, ficou uma coisa mais odienta, mais raivosinha. Mas o fato é que isso é o que transformou os sofistas em odiados. Não foi uma questão teórica, não foi uma questão de brincar com a verdade, não foi isso. Foi a capacidade objetiva de certos autores e certos nomes de influência de modificarem a política nacional. Foi isso que incomodou o povo ateniense em essência e o que resulta naquelas representações como a de Aristófanes, como a de Platão, como a de Xenofonte, como a do próprio Aristóteles, que nem sabe o que estava rolando ali, mas tá, né? Porque ele é depois, né? Ele é depois, por isso que eu digo que ele não sabe, porque ele não viu diretamente, claro que ele sabe, eu tô brincando. Mas a questão é essa. E aí, o que acontece? Muitas vezes quando a gente começa a falar de política, se a gente não estiver falando e não estiver influenciando exatamente o que a pessoa que está te ouvindo quer ouvir, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar nervosinha, ela vai te xingar muito no Twitter, ela vai falar que vai cancelar a inscrição no seu canal, ela vai falar que vai te bloquear no Facebook. Meu Deus, que terrível! E aí o que acontece, pra que eu tô fazendo esse vídeo? Pra falar pra vocês, mano, é assim que é assim que sempre foi, é assim que sempre será. É assim, porque o que acontece, é aí o Gorgias, que eu afirmei aqui, sobre o qual eu falei agora há pouco. O que acontece é o que é da natureza humana, o que é da realidade humana. As pessoas estão querendo defender seus interesses. Alguns interesses são bem fundamentados racionalmente, alguns são loucuras, algumas coisas são maluquices inventadas, tipo o que a gente está vendo aí de terra plana e não sei o que, tal. Outras são loucuras socialmente aceitas como religiões e tudo mais, que tudo bem, cada um tem a sua e coisa e tal, e todo mundo vive bem com isso. Não vivia antigamente, mas depois que a laicidade se instalou para acabar com as guerras entre católicos e mil e uma miríade de versões protestantes, isso ficou mais saudável. Então a gente vive numa situação saudável em que você pode acreditar na versão cristã que você quiser de Deus, está tudo certo. Mas aí existem vários interesses por vários motivos diferentes, alguns racionais, alguns nem tanto. E na verdade o âmbito da política não é o âmbito da realização racional, ela é o âmbito da representação de interesses. Então existe uma necessidade até da mentira, né? Porque se você não tem as pessoas alinhadas aos seus interesses, você tem que tentar conhecer os interesses delas e convencê-las, que é assim que você faz força. Então é por isso que um cara como Bolsonaro, com uma madeira disso, com não sei o que daquilo, vence. E isso vai acontecer dos dois lados, sabe? Tem uma coisa que eu quero falar com vocês há algum tempo atrás, que não tem coisa que mais me irrite no mundo, que é a consciência pueril de certos anarquistas, de qualquer tipo que seja, que é a crença boba, infantil, pueril, de jardim de infância, de que as pessoas, sei lá, de alguma maneira vão buscar a sua atitude racional, elas vão agir de maneira mais racional para conseguir juntas construir um mundo melhor, né? Todas as versõezinhas que usurpam o termo anarquismo têm alguma ideia parecida com isso, que pode ser razoabilizada ou não. A maioria não é, na minha opinião. Mas o meu grande ponto sobre isso é o seguinte, que na verdade o âmbito da política e das relações políticas, das relações sociais que geram essa estrutura, que geram essa casa aqui do lado,
que geram as disputas, que geram o Congresso Nacional, isso tudo se relaciona muito mais a interesses do que razão. Aí o que você tem que fazer? Se você quer fazer uma política racional, se você quer fazer, sei lá, a melhor reforma agrária possível, a melhor saúde econômica possível, primeiro você tem que estudar muito tema, né? Você vai fazer uma diferença provavelmente muito pequena no mundo, porque as coisas são enormemente mais complexas do que moleque de internet aí acha que é, né? Para quem nunca trabalhou em serviço público, nunca viu nada disso, que acha que vai salvar o mundo assistindo um desenho animado e tendo as pautas certas morais, né? Não, eu tô com a moral certa, então pronto, tá resolvido. Eu tô com a moral certa, basta eu ler aqui esse assunto aqui 10 anos, que aí eu vou resolver todos os problemas do mundo. Você é um imbecil, cara. Você tem que se conscientizar de que você é um imbecil, porque a coisa é muito mais complexa e quando você vai para qualquer coisa do setor de serviço público, você vê que cada detalhezinho para solucionar é um mundo de energia que você vai ter que gastar. É um mundo de energia. Então você tem que... E às vezes acontece uma coisa, você tem uma equipe de trabalho, e aí, enfim, você está todo direcionado para resolver um problema, mas aí eventualmente acontecem outros problemas internos. Aí dificulta a sua realização dos seus projetos, dos seus consertos dos problemas do mundo, porque você tem que levar em consideração pequenas coisas, né? Pequenos conflitos humanos, coisas assim. Então o mundo é completamente difícil, cara. Não é simplesmente você ter um ideário lá, conquistar e realizar, não. Deixa de ser imbecil. Sério, eu acho muito imbecil gente que pensa assim, que basta todo mundo estar eticamente mais ou menos aí no caminho certo que vai dar tudo legal. Eu acho que eu tô dando... então, eu tô terminando de dar a volta aqui. Acaba que as árvores estão muito grandes, não tá dando pra ver muito legal, né? Eu vou só ali pra mostrar pra vocês a ponte de JK, né? Já que a gente tá falando de política, vou mostrar a ponte de JK. Então, assim, as coisas são muito complicadas e você não vai resolver o mundo com o ideário moral, nem com 3 horas de vídeo sobre economia básica de uma certa categoria. Não é assim que funciona, cara. As coisas são difíceis a nível microscópico. As coisas não são solucionadas com um giro de um bastão de beisebol ideológico que você bate no lugar certo e agora tá tudo resolvido, né? Você vê isso aí pelas reformas do Paulinho aí, né? O Paulinho da galera que elegeu o Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto do Paulinho. Tá, vocês elegeram e tá vendo que tá um monte de coisa aí que não vai conseguir solução, porque não é assim, cara. Não é fácil. Não é fácil. Tem coisas microscópicas, não basta você girar o bastão da ideologia pro lado correto, que agora vocês vão acertar todas as bolas de beisebol do mundo. Não é assim, caceta. E aí o que acontece então? Para que serviam os sofistas? Para solucionar os problemas do mundo? Não, para conseguir dar força pro cara que estava tentando chegar ao poder, para ele chegar ao poder, para instruir o cara quais são as medidas que ele tem que tomar, o que ele tem que dizer, o que ele tem que fazer para chegar no poder. E aí as pessoas que chegaram no poder não estavam deixando os atenienses muito felizes. Resultado é aquela coisa, aquela imagem que vocês têm maravilhosa dos sofistas como uma pessoa odienta que só fala as coisas para enganar vocês. O que é uma mentira do cacete, que não era isso, não era exatamente isso que estava implicado no sofista. Além do mais, é de se considerar que existem vários nomes que são chamados de sofistas, então ainda que você queira colocar na conta de alguns isso, certamente não pode colocar na conta de todos. Então, eu gosto de estudar história porque eu gosto de estudar política. E eu gosto de estudar a história política, compreender como é que foram as coisas na política no passado, porque o ser humano é mais ou menos estruturalmente o mesmo daqui para sempre, né? Estruturalmente, e aí quando eu falo estruturalmente, eu falo de um aspecto bastante fisicalista mesmo. Pensando assim, o cérebro humano tem a mesma estrutura, mais ou menos, desde quando ele surgiu, por volta, dizem por aí até hoje, 400 mil anos atrás. Porque 400 mil anos, antes era por volta de 200 mil, mas acharam uma parada lá em Marrocos com 300 a 350 mil anos de existência, e aí provavelmente, quer dizer, aí deu uma esticada um pouquinho anterior sobre o surgimento da humanidade. E a humanidade é mais ou menos a mesma, não tão longe, né? Porque depois teve um processo de formação
que provavelmente gerou a capacidade intelectual para criar arte e tudo mais, mas desde pelo menos uns 100 mil anos atrás é mais ou menos a mesma coisa. Então eu gosto de estudar história humana porque eu consigo ver em várias circunstâncias diferentes, várias particulares diferentes. Cadê? Deixa eu dar a volta aqui e mostrar pra você. Ai. Acho que vocês já viram, né? Já viram horrores e eu tô viajando aqui. Ó, ali é a ponte JK. Dá pra ir até a ponte JK, mas eu não tô afim de ir hoje não. E eu acho que eu também não teria carga de bateria pra ir até lá. Só se eu desse uma corrida maior. Eu acho que um dia eu vou levar vocês lá. Me informem, o que vocês acham? Acham divertido? Seria legal? Bom, aqui é onde fica a Presidência da República, não dá pra ver porcaria nenhuma, só tem árvore. Mas é isso. Eu acho que teve um momento ali, como essa câmera tem uma visão boa, teve um momento ali que eu acho que deu pra ver. E aí agora eu tô voltando. Então eu gosto de estudar política simplesmente para ver assim, as circunstâncias diferentes, em histórias diferentes, em momentos diferentes, o que levaram as pessoas a fazer certas coisas, quais foram os erros que as pessoas cometeram. E com o passar do tempo que eu tenho insistido nesse tipo de assunto, eu tenho percebido que boa parte dos sucessos daquelas pessoas que entram para a história, Júlio César, Napoleão, Stalin, esses caras que venceram, né, e ficaram no poder até boa parte da sua vida, eles contam com um fator chamado sorte também, né? Para além de qualquer outro fator que vocês possam pensar, preparação técnica, astúcia, maldade, qualquer coisa que vocês possam pensar, tem um fator também chamado sorte. As coisas são assim, cara, você tem planos na sua frente, você estipula o que você vai fazer, e isso vale para a vida, não só para política, é bom lembrar, isso vale para a vida. Você tem planos, você estabelece estratégias de agir para concretizar esses planos, e às vezes tem uma coisa que você não tinha visto que acontece, um problema emocional, um parente na família que falece, qualquer coisa que dá um problema e que você tem que resolver, e aí mudam seus planos, você tem que mudar a sua estratégia, então você tem que ter uma certa capacidade de, como é que é o nome disso? De agir frente ao acaso, né? ao imprevisível, e quando você fizer isso, eventualmente você vai ter azar e não vai dar certo, não vai funcionar, você não vai dar conta, e outra pessoa, por acaso, também vai ter boas circunstâncias que vão aparecer, que vão privilegiar as pessoas. Então é isso, não moralizem muito os fatos históricos, né? Do tipo assim, essa pessoa venceu porque ela era do bem, ou ela venceu só porque ela era má, e não sei o que. É tudo um pouco, cara, é tudo um pouco. Aí você só vai conseguir ver o caso mesmo quando você estudar de verdade, você enfrentar um caso concreto e ver toda a documentação relativa, ver todas as opiniões a respeito. Aí você vai ver, você vai ter mais embasamento para concluir acerca do que aconteceu com certa pessoa ou não. Certo? E aí, tudo isso para dizer o seguinte, que intelectual que está a fim de falar sobre política não é para ser uma coisa ruim. E quando você não fizer, vai ter quem faça. Platão, inclusive, faz essa conversa mole toda de criticar os sofistas, mas ele participou da vida pública, participou da vida política, segundo a Carta Sétima, né, que é de autoria duvidosa. A gente um dia ainda vai fazer um vídeo sobre essas questões de autoria e tudo mais, mas a Carta Sétima, que é atribuída a Platão, é de autoria duvidosa, em que ele fala que no começo da vida ele se encantou para política, queria participar, até que ele viu, aí ele odiava a democracia, via que a democracia era cheia de problemas, e depois quando assumiu a tirania, ele viu, da tirania lá da oligarquia, ele viu que a coisa ficou muito pior, ele falou, não, dane-se esse negócio todo, não vamos brincar desse negócio não. Segundo a Carta Sétima, e aí ele teve problema, e a Carta Sétima é uma carta para um cara lá de Siracusa, um ditadorzinho lá de Siracusa, um tirano de Siracusa, e esse tirano, enfim, é outro problema que Platão teria tido numa briga lá, que ele foi para lá e aí exerceu influência na política de local, e o cara ficou dizendo que era filósofo rei, coisa e tal, aquela coisa da república, né? Ficou dizendo que era filósofo rei, coisa e tal, e ele não tinha aprendido nada, ele queria blá 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 blá. Seja como for, obviamente Platão teve relação com política e escreveu sobre política. Então, e Aristóteles é outro papagaio que também falou sobre política. Então, se você não falar, vai ter quem fale, meu querido. Se você não falar, vai ter quem fale. Se você não agir no mundo político, vai ter quem haja. Então, e isso é uma coisa que está no texto da República de Platão, né? Se você, a punição para quem não está afim de participar da política é ser governado pelos que estão afim. Então, a gente não pode ficar tratando os outros que estão falando de política ou qualquer coisa assim, né? Que é alguma coisa que acontece muito
para quem tem essa vida dupla de participar de alguma maneira da universidade, seja como graduando ou seja como professor já e tal, e que tem alguma relação com a internet, né? Que agir na internet é isso, né? Eu não estou preocupado com a Torre de Marfim, eu estou tentando chegar nas outras pessoas que estão fora da academia, que não estudam e tudo mais, temas específicos, né? Estou tentando fazer o conhecimento específico chegar a pessoas que não estudam temas específicos. Essa que é a função do palpiteiro de internet, que, enfim, tem graduação, que está tentando galgar a carreira acadêmica, pegar o mestrado, o doutorado, virar professor, né? Tem um cara da UNB, inclusive, que é um vloggerzinho um professor da UNB que entrou agora, que é um vloggerzinho de coisa de concurso, né? Professor de história, inclusive. Esqueci o nome dele, acho que é Gabriel. Enfim, mas aí o legal é isso. Se não for esse cara, vai ser outro, entendeu? A gente tem que ocupar os espaços. A gente não tem que ter vergonha de invadir a cena pública, né? Dar a cara a tapa, mostrar o rosto, não sei o quê. E aí é uma coisa dupla, né? Você tem que pensar em você mesmo, você tem que querer crescer, você tem que, sei lá, querer ganhar a grana do Apoia-se, você tem que querer, sei lá, qualquer coisa pessoal sua, mas a outra coisa é importante também, porque se você ficar calado, se você não falar nada, se você for um humildão, não, porque eu não quero aparecer, eu sou humildão. Se você fizer isso, vai ter um monte de gente querendo aparecer, que vai se impor e vai colocar criaturas como essa criatura aqui. Olha uma ema correndo. Vocês conseguem ver a ema correndo? Mas aqui eu também não consigo ainda a casinha. Enfim, acho que vai ser mais divertido da próxima vez quando eu levá-los ao JK. Mas eu dizia, se você não fizer, vai ter quem faça. Vai ser um Fernandinho, vai ser aquele, sei lá, Bernardo Kirchhoff, vai ser um Bernardo Krishna, vai ser qualquer coisa assim. Então e aí os caras não estão errados. É isso que eu tento alertar você. Porque você não tem, por que você não faz um vídeo resposta aí pro Fernando, não sei o quê? Não, cara, o cara tá fazendo o trabalho dele, ele tá seguindo a vida dele, ele tá ganhando a grana dele, tá pegando o carrinho dele, tá fazendo não sei o que dele, tá vivendo a vida dele, ele tá tirando os frutos de uma opção de ação no mundo. E tá tentando influenciar, quer dizer, não é uma coisa só. Certamente algumas daquelas porcarias que ele fala, ele acredita, correto? E você tem que considerar isso como realidade. Algumas coisas são só no ambiente gorgiano aqui, do Gorgias de Platão, né? Não do Gorgias histórico. No ambiente gorgiano de Platão. É óbvio que ele fala um monte de porcaria que é só pra agradar o público, que ele sabe que se ele falar isso ele vai agradar, mas tem um monte de coisa que ele fala que ele acredita mesmo, que ele acha que é o melhor pro país. Então o cara tá fazendo o trabalho dele, ele tá jogando o jogo dele, da perspectiva dele, para os interesses dele. Então não tem nisso puramente não tem nada de errado. O que você tem que fazer é se opor a isso se você acha que deve, né? Ou se você gosta do cara, você assiste o cara, sei lá. Mas ficar culpando as pessoas porque são youtubers, não, cara. O YouTube é uma plataforma, é uma porcaria de uma plataforma, que qualquer um pode entrar aqui, pode comer 1 quilo de chiclete, ou pode ensinar você a praticar um esporte, ou pode fazer qualquer coisa. E uma das coisas que essa plataforma te dá o direito de falar é sobre política. Então o que eu insisto é para que a figura do cara que está envolvido com política e que está insuflando as pessoas a participarem de política, isso por si só, abstratamente, né, nesse nível apenas formal, isso não é errado. Isso não pode ser vilipendiado, porque isso influencia e você tem que jogar o jogo se você quer entrar para a política, se você quer fazer o mundo mudar para melhor, ou se você quer aplicar um certo padrão, ou se você quer colocar certas pessoas. Às vezes é coisa bem pessoal mesmo, você não gosta de certas pessoas, quer que certas pessoas saiam do poder urgentemente, você não gosta de gente, você não quer essa gente com poder, você quer ter poder no lugar dessas pessoas. Pronto, tudo isso é justificativa para você se manifestar politicamente. Tudo isso, nada disso é ilegítimo. E tem as questões mais amplas, que são as questões de mudança de mundo. Eu acredito num projeto específico, eu acho que tem coisas estruturalmente erradas na sociedade contemporânea e eu acho que é possível mudar. E aí como é que você faz isso? Bom, tem dois caminhos. Um é juntando gente,
que é essa parte aqui do YouTube de falar bobagem e aglomerar seguidor e passar contato. Olha, assista esse cara aqui também, porque ele também fala umas coisas boas. Aí você cria uma rede de influência, né? Então uma das maneiras de dar o propulsor para objetivos políticos é reunião. Por isso que sempre tem esses caras falando e falando com muita razão que é necessário se organizar. Se organize, independente de como, seja comigo ou com outras pessoas. Se você pensa algumas coisas parecidas comigo, se organize, porque na hora do vamos ver, aí eu vou falar assim, ó, a gente precisa de tantas pessoas para fazer não sei o que. Aí você sozinho não vai fazer nada. Agora, se você pertencer a um grupo, você pode conversar com esse grupo e se reunir para fazer determinada mobilização em prol de um objetivo comum que você tem com a outra pessoa ali do outro lado da tela e tal. Então, é uma necessidade. É uma necessidade você fazer isso. E a outra coisa é aonde você quer mudar. Aí eu paro, e aqui que é a parte que eu diria que é científica. Onde você quer mudar? O que para você é muito importante? Cara, você tem que ter alguma coisa que você se especializa. Não adianta você ser clínico geral de política, cara. Não adianta. Se você for clínico geral de política, você é um completo inútil. Ninguém precisa de você, a não ser para fazer número. Porque todo mundo hoje em dia é mais ou menos um clínicozinho geral de política. E não adianta você tentar ser um clínico geral de política com bônus +2 em um certo assunto. Você tem que se especializar em alguma coisa para você se tornar útil para um projeto político, porque senão você vai ser inútil, entende? Então, assim, duas coisas que eu oriento para quem... Tô dando muito sofista aqui. Duas coisas que eu oriento para quem tem interesse de participar da vida pública e da política. Primeiro, se reunir, se organizar. Vou ir fazer essas participações, colocar a cara a tapa, dizer quem você é, mostrar currículo, ir atrás de grupo, ver com que grupo você se encaixa mais, se reúne com essa gente, entende como é que funciona o sistema interno de poder dessa gente, porque às vezes vocês não entendem isso também, acham que partido político é todo mundo pensando com a mesma cabeça e não é, né? Tem grupos sofisticados de opiniões diferentes dentro de um partido político, às vezes até que nem se dão uns com os outros. Então você tem que entender os sistemas de poder e de ascensão interna nos partidos, se você quer ascender por ali, ou partidos, ou movimentos sociais, ou até grupinho desses influencers de internet que tem uma paginazinha no Facebook para ficar falando besteira. Então, entende como funciona um negócio desse, como você pode entrar, como você pode ajudar, como você pode ser útil e se especializar em alguma coisa. Se você quer influenciar na política, você tem que se especializar em algo. Em algo você tem que se especializar, senão você vai ser um completo inútil. E quando eu digo me especializar, não é simplesmente chegar em casa e ficar lendo livros sobre um assunto. Você tem que entender como é que aquilo da sua especialização de conhecimento, né, de sair atrás de conhecimento, vai se aplicar na prática. Então você quer ser o quê, cara? Você quer ser o quê? Você quer fazer o quê na sua vida? O que você quer fazer na sua vida? E aí você se foca num projeto para chegar a resultados. Olha, cheio de capivara ali, ó, que doido. Só que eu não posso ir ali porque senão eu vou tomar um tiro. Então você tem que se especializar em alguma coisa para tentar agir no mundo. Ou então, né? Que é o que a maioria faz. A maioria está mais ou menos satisfeita com o mundo como tá. Tá mais ou menos satisfeita com a sua própria vida e com as opções políticas que vão ser feitas para tentar deixar o mundo saudável, essencialmente, na maioria das vezes, pisando quem mais ferrado, né? Então, como a maioria das pessoas está satisfeita, a maioria das pessoas, pelo menos que tem acesso a esse brinquedinho aqui que é o YouTube, como a maioria das pessoas está satisfeita, eles... costumeiramente tem a posição de fazer uma política negativa. O que é uma política negativa que eu chamo aqui? É a pessoa não ter posição política muito clara, né? Ficar dizendo que é apolítico, que é não político, não sei o quê, mas na verdade o que ela quer é que tudo se mantenha mais ou menos do jeito que tá. E aí, eventualmente, quando ameaçarem os interesses dessa pessoa, aí ela se manifesta criticando. E é isso que é uma política negativa, né? Você só faz tudo pela arte da crítica. Crítica. Você só faz a parte negativa, né? De desconstruir posições dos outros e não construir posições. Construir posição é muito mais difícil. E é por isso que quem tem a posição de querer mudar o mundo de qualquer maneira,
ele tem uma posição muito difícil, porque quem está querendo manter as coisas do jeito que está, não precisa fazer muito esforço, né? Precisa só aceitar as coisas do jeito que está, as coisas do jeito que estão, e achar o seu próprio papel nessa estrutura, né? E quando você quer modificar as coisas, você tem que fazer 3 passos. Primeiro você tem que criticar, né? Mostrar por que isso aqui do jeito que tá ruim e por que tem que mudar. Depois você tem que, não adianta você criticar, porque a crítica é só a parte negativa, destrutiva, não adianta você ser só destrutivo, porque senão você vai destruir tudo e vai colocar o que no lugar? Aí, inclusive, você vai gerar ódio das pessoas se você destruir tudo e não colocar nada no lugar minimamente funcional como que estava antes. Então você tem que criticar, fazer a parte destrutiva, depois você tem que fazer a parte construtiva, que é propor. Na verdade, isso tem que correr simultaneamente, né? Você tem que propor alguma coisa enquanto você está fazendo a crítica, né? Que é no contrabalanço que você faz convence as pessoas de que você tem que mudar isso ou aquilo. Porque aí você mostra assim, não, isso aí que tá funcionando, até tá funcionando, mas podia funcionar melhor, porque eu tenho essa opção aqui e tal. Então você tem que fazer a parte construtiva, a parte destrutiva, e aí a parte que sim, essa sim que é a de verdade, cara. Essa sim que é a difícil, porque depois que você planejou e você estruturou uma proposta construtiva, você tem o momento da aplicação. A aplicação que é o trabalho de verdade, trabalho com T maiúsculo, que é quando você vai fazer a coisa que você achou na tua cabeça que deveria ser de uma maneira, e você vai ver que o mundinho é muito mais difícil, que você não controla todas as incógnitas que estão em questão. Você vai ver um monte de coisa dando errado. E aí vem a parte mais importante de um político, que não é simplesmente de representação, que não é simplesmente de convencimento, né? Porque você convence as pessoas para uma certa proposta e tal, para você poder aplicar a proposta tranquilamente, mas assim, a parte mecânica da coisa, depois que você estruturou uma ideia e você vai aplicar, essa coisa não vai funcionar tão bem. É como um carro, seu carro vai ficando velho, né? Você vai tentando no início, quando você entra no carrinho novo, você pode até ver um monte de coisa perfeita e que não vai dar problema nunca, que coisa maravilhosa, mas quando passa um pouquinho de tempo, os defeitos vão aparecendo, as imprecisões vão aparecendo, os desgastes vão acontecendo, e aí você como mecânico tem que consertar esses defeitos. E essa é a parte política difícil. Eu gosto, por isso que eu odeio assim, odeio mesmo. Eu queria matar todas as pessoas, criar uma máquina do tempo e matar todas as pessoas que criaram essas bostas de filme de herói. Por quê? Porque o mundo real não funciona assim como bem e mal. O que acontece, inclusive nos conflitos, isso é importantíssimo, inclusive nos conflitos, é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui do César. O César foi lá para Gália, né, a região da Gália. Vamos mais um pouco atrás, então. O César, ele tinha formado um núcleo de influência com 2 caras, né? O Pompeu e o Crasso. Aí ele formou esse núcleo de influência política e tudo mais. Quando os caras perceberam que o César já tinha cumprido o papel dele, chutaram o César do papel de cônsul, que é como se fosse o presidente da república deles lá, né, que tinham 2 e tal. Aí chutaram o César da posição de cônsul e ele foi ser governador lá no raio que o parta, da Gália. E aí ele falou, não, então eu vou pegar essa oportunidade, que eu vim aqui pra Gália, e o que eu vou fazer? Eu vou... nossa senhora, que maravilha de lugar! Eu vou pegar essa influência que eu tive, né, de ter essa necessidade que eu tive de ir pra Gália e vou conquistar essa porcaria toda. Aí o que acontece? Teve um cara lá que unificou na Gália todos os gauleses e criou uma resistência fuderosa. O que acontece? Quando você tem muito desgaste, o que acontece é que as pessoas do seu próprio grupo pensam o seguinte, para que eu tô nessa guerra? Então eu gostaria de fazer uma aliança lá com um cara de Roma, sei lá, eu gostaria de fazer uma aliança com o cara de Roma para acabar com essa porcaria dessa guerra, porque eu não quero ficar nessa guerra mais, entendeu? Então você acaba, pode ser que apareça uma galera dentro dos gauleses querendo trair os gauleses para terminar com a guerra, e isso pode acontecer do lado romano também. Você pode ver assim do lado
do lado romano, alguém que se aperceba da galera ficando cansada daquela guerra e fala assim, olha, se vocês me apoiarem, eu derrubo o César e a gente volta para nossas casas, vai ver nossas famílias e tudo mais. Vocês estão tudo cansados e tal. Então, a grande questão dos jogos de poder não é tanto, né, representar a pátria e aquela frescurada, né, Capitão América, ai, 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 como eu sou do bem, não sei o que. Não é isso. São esses pequenos conflitos, cara. A grande dificuldade da política é a aplicação de propostas considerando esses pequenos conflitos, porque esses pequenos conflitos vão surgir e aí, a certa medida, você ser representante de uma ala do conflito te dá poder, porque se eventualmente você ganhar esse conflito, você elimina todos os adversários e vira dono do poder. Você vira o manda-chuva da porcaria toda e quando o conflito for acabado. Então a própria existência dos conflitos, das divergências de opinião, ela já é o suficiente para legitimar o surgimento de um qualquer que vai se posicionar como representante par excellence de um lado do conflito. Isso é muito problemático, porque aí aparece o quê? Aparece um monte de gente dissimulada, aparece um monte de gente com boa retórica, representando determinado lado do conflito, não porque acredita de verdade naquela coisa daquele lado daquele conflito, mas simplesmente porque ele sabe que se ele representar bem aquele lado do conflito, o pessoal desse lado do conflito em massa vai sentar do lado dele e vai apoiá-lo. Isso aconteceu, por exemplo, com o Alexandre, né? Que de ator pornô virou representando o conservadorismo. Você tem alguma dúvida de que ele não tem nada a ver com aquilo psicologicamente, idealmente? Ele fez aquilo de sagacidade política. Ele soube que se ele representasse aqueles interesses, ele ia ascender. Um monte de coisa assim também deve acontecer com essa molecada aí que participa de MBL, coisa e tal. Alguns deles devem ser inocentes o suficiente para acreditar naquele monte de besteira que eles defendem, mas a maioria simplesmente está representando o interesse dos outros e ganhando poder com isso, o que é plenamente legítimo, né? Legítimo. As pessoas fazem isso mesmo. Não se iludam, não virem menininhos do algodão doce. Isso acontece. Aí o que acontece? Isso acontecendo, isso sendo um fato dado da política, meu irmão, o conflito está dado. Conflito é essencial da política, não um conflito necessariamente armado, às vezes sim, mas o conflito é a essência da política, porque assim que surge a divergência, se transforma em interessante para alguém ser representante de um lado da divergência. E isso naturalmente constrói um conflito em que aí você precisa dos melhores retores, né? Os caras de melhor lábia. Você precisa daquela galera que fique pesquisando filigramas aí no mundo da internet para encontrar, para defender determinada posição, né? Tem um monte de gente ficando famosinha, entrando para Jovem Pan, fazendo isso, né? Você sabe como é que é, mais ou menos, o padrão de defesas de posições de determinado grupo, e aí você faz o quê? Você estuda apenas aquilo, você dedica um certo tempo da tua vida a estudar só aquela porcaria daquelas posições, ver qual é a melhor fundamentação possível e inimaginável daquela posição, ela sendo boa ou não, você vai ter a melhor das defesas daquela posição, e aí pronto. Aí pronto, parabéns pra você, você é um grande representante de alguma ala política e a galera vai ficar muito feliz de te escutar, para aprender quais são os melhores argumentos racionais para defender suas posições que foram tomadas antes da questão racional. Mas aí você vai lá e dá a fundamentação racional para eles. E é assim que é política, e assim sempre vai ser. E aí sempre vai ter aquela pessoa que te irrita horrores, que fala coisa que você sabe, obviamente que é mentira, e isso vai ter dos dois lados, ou de todos os lados possíveis do espectro político. Agora, esse fato que é um tanto irritante, né, incomoda um pouquinho, não anula o outro fato de que a política molda o mundo. Então, por mais que tenha essas coisas chatas que eu mencionei aqui, você precisa ter uma posição, porque se você não tiver, vai ter quem tenha, né? Você não precisa ter, mas se você não tiver, vai ter quem tenha. E vai ter quem assuma o poder, e quem vai ter quem mande em você, por você. E me parece que seja mais interessante que as pessoas que estejam no poder tenham visões mais parecidas com as nossas, né? Se é que a gente está mais próximo da razão em alguns aspectos. E eu acredito, modéstia não à parte, modéstia à parte, eu acredito realmente que em algumas questões me parece que tem muito mais pessoas desinformadas
pensando distante de mim do que próxima de mim, pelo menos em alguns assuntos. E aí eu acho importante a gente formar grupos e núcleos para tentar chegar em poderes em áreas específicas. Eu acho que isso deveria ser tomado como ponto de partida. Todos nós devemos ter orgulho e não vergonha de tentar influenciar na política e de fazer vídeo no YouTube e de fazer publicação no Facebook e de fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Participar é uma coisa de sobrevivência. Se você não participar, vai ter quem participe e essa pessoa vai tomar a posição de poder. Não existe vácuo no poder. É isso, eu tô chegando aqui, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Vocês são sempre essas coisas maravilhosas, lindas, que eu não consigo imaginar como é que pode existir tanta gente linda nesse mundo. E até mais.